Oi, Fernanda. Oi, Pri. Estamos aqui de novo. Obrigada pela companhia. Estou ajustando a luz aqui enquanto a gente espera. Oi, Lene. Obrigada. Vocês também, super pontuais. Oi, Catarina. Deixa eu acender umas luzinhas ali. Ah, o Renato chegou. Já vou te chamar, Renato. Oi, Vanessa, Silvia. Oi, Marcos, marido. Olá, Oi, Renato, tudo bom? tudo bem e vocês? Tudo Deixa eu- ótimo. Bom, Ó, quero te agradecer muito por coloquei uma estar luzinha aqui aqui. com a gente. Você tá meio no contraluz aí. Ó, tá melhor assim. Pessoal, boa tarde. Só testando luz, ó. Melhor assim ou melhor assim? Ou Não, assim? assim você tá no escuro. Assim Volta tá um outro. escuro. É, Melhor assim? Vamos porque facilitar. você Ó, tá meio, você tá meio no contraluz. A gente então tá vamos vendo lá. mais a, Eu a tô gente tá fazendo vendo a alguns vista. testes aqui. Tô fazendo alguns testes. Quando tem luz ali ainda, ó, o pessoal tá vendo ali a Marginal Pinheiros. Rio Pinheiros. Então, alguns testes. Hoje de manhã, na live com a Silvia Bobovic, a gente ficou brincando também com isso. Então, esse é o teste final. Peço desculpas aqui, mas vai ficar bom agora. Não, Ó. imagina. Você tem essa vista Ó, privilegiada, né? ó. Vamos fechar aqui. Vamos ver. Ó. Mas o teu rosto continua no escuro. Vai ficar bom agora. Vai ficar? Vai Você ficar já bom. tá expert, né? No seu estúdio. Ó. Vai ficar legal agora. Vê, ó. Agora tem um truque. Já ficou melhor? Ó, atenção, vai o truque. Ó, tá ficando Ah, bom? Agora você vamos trocar a acertou já. lâmpada. A gente põe uma lâmpada mais assim, tranquila, para não ficar muito forte. Que Você tal? já Melhor? tá expert. Tá melhor, Renato. Você tá ainda um pouquinho no escuro. Então a gente aumenta um pouquinho a luz aqui, ó. Um pouquinho Você não mais. tem aquele ringue de blogueira ainda? Não, tô com o ring mesmo. Tá com Ó, ringue? tem luz branca que fica melhor, ó. Essa é azul. E agora a luz. Essa aqui é melhor, né? É. Mas pode aumentar a intensidade. Pode aumentar. Agora Pronto? tá melhorando. Agora estamos te vendo. Isso. Ficou bom? Ficou bom. Bom, Renato, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu sei que a sua agenda é concorridíssima, então para mim é uma honra. A gente está aí no meio dessa pandemia e eu acho que cada um está tentando colaborar de uma maneira com tudo que a gente está vivendo. E a minha maneira de colaborar foi abrir esse espaço para a gente discutir as angústias que a gente está sentindo. Tá todo mundo passando por situações inéditas. Então, eu tenho trazido profissionais de diferentes áreas para falar sobre diferentes angústias. Então, eu falei sobre como lidar com a frustração, eu trouxe uma neuropsicóloga, que é a Adriana Foz. Depois eu falei sobre a ansiedade, que faz a gente comer demais. Aí eu trouxe uma nutricionista, que é a Renata Reia. Depois eu falei sobre o medo de perder emprego, com a Andrea Cruz, que é uma coach de carreiras. E hoje eu estou dividindo aqui com você uma angústia muito forte minha e que eu imagino que muitos pais estejam passando pela mesma. E não tem pessoa mais excepcional para falar com a gente sobre o assunto do que você, que é um expert no mundo digital, no direito digital e na proteção de dados, que é o excesso de tempo que as crianças estão passando na internet. Porque hoje, com o confinamento, o ensino é todo online, então eles têm que ficar na internet para estudar, e depois que o estudo acaba, eles também não têm o que fazer, eles não podem fazer esporte, eles não podem sair, então está muito mais difícil a gente tirá-los do computador. E com esse uso excessivo do computador, Renato, eu queria saber de você, estamos correndo riscos? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho. Patrícia, está Obrigada. sensacional. Temos duas amigas em comum, principalmente a Renata. A A Adriana faz Renata, tempo que eu não vejo. A Adriana é irmã da Suzana. Eu lembro ela de Itanhaém, lá do Yacht Clube.
Mas são duas queridas, enfim, e ótimas pessoas para você bater papo, para você fazer lives. E muito bem, boa tarde a todos, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem acessando essa live. E entrando direto no assunto, realmente hoje nós temos, além de todos aqueles problemas que nós já tínhamos, que é da gestão dos riscos envolvendo as crianças e os adolescentes, hoje nós tivemos aí não só um agravamento, uma potencialização, acho que é melhor o termo, mas também novas dúvidas, novos questionamentos. Afinal, muitas crianças hoje estão mais online, estudando online, pesquisando online, mais acesso. Os pais estão juntos, mas também estão trabalhando, muitos deles, online também. E o que eu costumo dizer, Patrícia? E muita gente pergunta, Renato, você é pai, você tem 3 filhos, você está na área do direito digital, da proteção de dados, o que você faz? E é natural porque todo mundo acha também que aqui é super protegido. Então, eu digo que eu tenho que fazer, tenho por obrigação, tentar fazer o meu melhor, até porque em casa o espeto não pode ser de pau, tem que ser de titânio para que eu possa dar o exemplo. E eu acho que a melhor sugestão que eu posso dar, pelo menos que eu dei até hoje, é a tentativa, não vou dizer faça, porque eu sei que não dá, mas é a tentativa, e aí de você usar aquele verbo, o participar, pelo menos um pouco com o seu filho na sua atividade online. E isso tem 2 grandes benefícios. Primeiro, vai sem dúvida diminuir o risco, e tem também um benefício pessoal para nós pais, porque os nossos filhos, eles acessam, eles pesquisam, eles interagem de uma forma diferente do que nós fazemos. E é uma troca importante aí de intelecto, de experiências e até de gestão de riscos. Então é muito legal, não precisa ficar o tempo inteiro, nem deve, nem dá, mas é importante, pelo menos, que os pais saibam o que é que está acontecendo, o que está sendo acessado, qual é o formato de pesquisa, qual é a plataforma que está sendo utilizada, e conversar sempre com os filhos, conversar muito. Na minha atividade talvez seja um pouco mais fácil, porque eu trago exemplos práticos. Olha, tá vendo o que aconteceu com esta pessoa? Esse aqui mandou um nude, por exemplo, achando que só ia ficar com aquela pessoa, e aquela pessoa passou para uma segunda, e aí passou para o mundo inteiro. Então, esse exemplo prático e o resultado do que aconteceu, olha, essa pessoa aqui não sai de casa há algum tempo. A outra... Nesse ponto, Renato, eu tenho uma frase que eu falo que assim, a internet é uma grande destruidora de reputações, né? E muitas vezes até pode acontecer. Então é importante deixar isso claro para eles. Né? E essa destruição, né, Patrícia, muitas vezes ela pode ser irreversível e perpétua. O risco é muito grande, ele é muito potencializado na internet. Tem até aquela célebre frase que a gente sempre repete: a internet não é escrita a lápis, escrita a tinta, e uma tinta bem forte. É muito difícil você conseguir eliminar tudo. Você consegue fazer alguns ajustes, mas a eliminação total praticamente não existe. Então, quando você dá exemplos práticos para a criança, para o adolescente, fica um pouco mais fácil. Aquela história. Quando você é adolescente, eu lembro, né, na minha época, assim, muitas vezes meus pais falavam algumas coisas e eu insistia, falava, não, eu vou arriscar, etc. E aí, quando ia sofrer um acidente, quando se machucava, quando tinha devolutiva negativa, eu falei, estava certo. Né? Mas o exemplo prático ajuda. A gente entende, tem que também tentar entender aí a vida das crianças e dos adolescentes. Mas, infelizmente, Patrícia, a gente tem... E, Patrícia, você me interrompe, tá? Porque eu tenho a mania de... Eu saio falando sem parar. Inclusive, quando eu faço live, eu tenho que me policiar. Hoje, com a Silvia Popovic, de manhã no almoço, eu comecei a falar, não, Silvia, você que vai falar, eu tenho que parar de falar, né? Eu assisti, foi incrível, foi incrível. E depois você vai ter Milton Jung, né? Milton Jung daqui a pouco, às 7 horas da noite. Eu vou entrevistar o entrevistador, que legal. Mas a gente tem hoje um universo muito grande de riscos. De tudo quanto é tipo. Os riscos que nós já estamos suscetíveis e que as crianças e os adolescentes, especialmente as crianças, talvez tenham mais suscetibilidade. Até pela, entre aspas, uma certa ingenuidade. Entre aspas, porque existem algumas situações digitais que eles têm mais percepções e mais aversão ao risco do que nós. Por isso que é uma via de mão dupla ter essa participação. Mas onde é que acontecem as situações de maior risco? Você me pediu para falar disso especificamente. Isso, né? Então, hoje nós temos a primeira, assim, disparado, essa questão da troca de imagens, dos nudes, entre crianças e adolescentes. Mais adolescentes. Sim. E fica naquela questão... isso realmente acontece demais. E aí me pergunto, mas por que acontece? Aí eu devolvo com a pergunta que eu fiz para os meus filhos quando eles me chamam e me mostram. Qual é a hora que eu recebi? Aí eu sempre pergunto a mesma coisa e a resposta é sempre a mesma.
Mas ela não sabe, ou ele não sabe do risco que está correndo. Alguns até já participaram de palestras minhas em escolas, etc. E a resposta vem, sabem. Mas, filho, por que então eles mandam? Porque eles acham que isso não vai acontecer. Mas como é que acham se a gente mostrou que pode acontecer? Pois é, papai, não sei por quê, mas acontece isso. Então a gente também não pode fazer vista grossa, porque acontece. Eles vão acessar coisas que a gente não vai saber, sem dúvida, mas também tem que saber que a gente pode saber aquilo que eles estão acessando para tentar ter um mínimo de equilíbrio. Então, eu acho que na questão dos nudes entra um pouco da ingenuidade de achar que você pode confiar naquela pessoa, né? Então a menina confia naquele namoradinho, só que essas relações são muito etéreas e, enfim. A questão da sedução, né? Da confiança, né? Do lado, enfim, momento de maior carência, enfim. Afinal, hoje o mundo está conectado. Então, por exemplo, meu filho de 15 anos, ele conversa, ele é atleta, então ele participou de vários torneios internacionais e conheceu muita gente do mundo inteiro. Ele conversa hoje com, não vou dizer que ele tenha namoradas, mas tem contatos em vários países. Outro dia ele estava me mostrando, Holanda, Itália, França, etc. Eu falei, poxa, que repertório, né? Enfim, mas nessas conversas entre amigos, entre aspas, é que existe um grande risco. Eu citei o nudes, mas existem outros riscos também. Riscos envolvendo fake news, a disseminação de outros conteúdos ilícitos, de links trazendo programas maliciosos, até de imagens, que atrás dessa imagem você tem aí situações de vulnerabilidade. Existe também uma questão técnica importante, e essa recomendação é para todos, não só para crianças e adolescentes. Hoje nós temos que manter os nossos sistemas, eu vou usar a palavra sistemas porque engloba, né? Todos os apps e também o sistema operacional, que é o programa que faz funcionar os nossos dispositivos. Eles têm que estar atualizados, tem que estar. Não tem, apareceu aquele íconezinho vermelho, por exemplo, para quem está no iPhone, e tem uma atualização, não deixe para depois, faça imediatamente. Por quê? Antigamente a gente tinha antivírus. Hoje o antivírus ele não existe mais com tanta intensidade porque a correção é feita na própria loja online. Então, quando tem atualização é porque tem uma novidade e também tem uma correção. É importante isso, né? E essa atualização também, desculpa porque eu sou absolutamente leiga, essa atualização também impede os hackers de entrarem nas nossas coisas? É isso também? Isso, ela impede porque as portas, eventualmente descobertas pelos hackers, os crackers, que são a denominação do mal, vamos chamar assim, essas vulnerabilidades são consertadas, são fechadas. As portas, né, são, enfim, blindadas, vamos dizer assim. Uma outra dica importantíssima para ambos, a dupla autenticação. É muito importante ter a tal da dupla autenticação. Se acontecer o que aconteceu no exemplo anterior, quando eu fizer um login e colocar, eventualmente, a minha senha, né, o meu e-mail, o meu telefone, enfim, algum outro indicativo, e a minha senha, para que eu efetivamente consiga acessar aquela plataforma, aquele sistema, eu preciso de uma outra senha, uma outra confirmação por um outro canal, um SMS, mesmo um aplicativo, ou por e-mail, etc. Com essas duas medidas, você consegue aqui, pelo menos, preservar 90% das situações de vulnerabilidade. Tá. Temos, conforme eu adiantei para ti também, outras questões laterais. Então, a gente chama aí internet das coisas. E aí, cada vez mais a gente vai ter uma casa, uma empresa, enfim, o nosso dia a dia vai ser mais digital, com mecanismos, com dispositivos interligados à rede, à internet como um todo. Então, câmeras, por exemplo, cada vez mais a gente vai ter câmeras, sensores de temperatura, eletrodomésticos inteligentes, conectados e daí por diante. É o que a gente chama de IoT, né? Internet of Things ou a internet das coisas. Esses dispositivos, eles não têm tanta proteção como, por exemplo, os outros dispositivos, os móveis, os desktops, né? Os laptops e daí por diante. E mesmo assim tem tanta vulnerabilidade. Então, eles têm mais vulnerabilidade. Então, existem casos, por exemplo, de invasões que aconteceram em câmeras de babás eletrônicas, alguns eletrodomésticos, e muitas situações em que esses próprios eletrodomésticos acabaram sendo usados não só para capturar ambiente, mas também para fazer outros ataques. Então, temos que considerar isso também, não necessariamente ligado ao comportamento da criança ou do adolescente, mas isso, às vezes, está em volta ou participa indiretamente como sensores da nossa vida digital. Renato, aquela história de você colocar um band-aid na sua câmera porque alguém pode estar te vendo, isso é lenda? Ou não? Dizem que o Zuckerberg, o dono do Facebook, ele faz isso. E dizem que ele usa, Quando o pessoal fala isso para mim, Patrícia, eu falo,
Olha, mas está faltando uma coisa. Ele fechou só uma porta, está faltando outra porta. Como, Renato? Pois é, ele colocou só na câmera e o microfone. Né? Então, aí vai uma dica também interessante para muitos. Dê uma olhadinha nas configurações de privacidade, nas autorizações que vocês deram para várias aplicações, vários apps, vários, né, aplicativos. E às vezes tem alguns que a gente não usa mais, é melhor revogar e fechar. Se tudo funcionar direitinho, Patrícia, se tudo tiver 10, nós ainda vamos ter a vulnerabilidade do próprio software. Não só aquilo que a gente estava falando no início. O software por si só, ele vai sempre ter vulnerabilidades. E a gente tem essa técnica e temos também a comportamental. Então aí nós precisamos, né, fazer um trabalho multidisciplinar, multitarefa, para tentar fechar todos os canais possíveis. A criança e o adolescente também, eles têm essa parte da evolução da cabeça, né? Da educação que eu citei aí como solução, como sugestão de tentativa, o acompanhamento. Está perto, está próximo, etc. Tu já me perguntaram, mas e as escolas, Renato? Eu respondo, as escolas fazem uma parte do trabalho, ou pelo menos tentam fazer uma parte do trabalho, mas a gente tem um grande inimigo, que é essa rápida evolução tecnológica e o alto grau de interatividade. A evolução tecnológica, ela passa por cima, muitas vezes, do nosso grau, da nossa percepção de interpretação do que é aquilo, do que eu posso fazer, do que eu não posso. E se a gente falar ainda criança e adolescente, isso ainda vai mais rápido, tem mais dinâmica. E se a gente perguntar, você viu o termo de uso? Se a gente pergunta para muita gente, para nós mesmo, muita gente, não, eu só clico. Mas ali naquele clique você, então, deu uma autorização para a coleta dos seus dados pessoais? Não sabia, você clicou. A criança e adolescente, isso ainda é só acima de 13 anos. Pela lei brasileira, em tese, para criança e adolescente consentir, teria que ser de 16 anos para cima. Não poderia, então, nem ser abaixo disso. Então, os pais têm aí não só uma possibilidade, uma sugestão que eu fiz, mas uma obrigação legal de verificar isso para ver se, porventura, o seu filho, a sua filha, não está usando indevidamente, ou seja, não esteja praticando um ato ilícito, na medida em que consentiu ou clicou e autorizou, dizendo que tinha uma determinada idade e não tem. Lembrando outro ponto interessante também nessa questão de segurança, a conexão usada para acessar a internet normalmente é o Wi-Fi da casa, que é pago pelo titular, pelo dono, pelo pai, pela mãe, etc. E em investigações que são feitas quando você tenta identificar alguém que praticou um ato ilegal, um crime, etc., vamos ao exemplo alguém baixou um conteúdo pornográfico. Se for pornografia infantil, que existe aí um monitoramento até ativo da polícia, especial da Polícia Federal, na investigação, quando você obtém a ordem judicial e chega observando, né, identificando o IP daquela conexão, você vai chegar no endereço da pessoa que está pagando a conexão Wi-Fi, que contratou o provedor de conexão, a companhia telefônica. E vai ser feita uma busca e apreensão ali. Então, já tive situações de pais que receberam a visita da polícia às 6 horas da manhã, com uma ordem judicial, um mandado na mão, entrando na casa, apreendendo, vasculhando todos os dispositivos informáticos, e o resultado disso era que o filho ou a filha, enfim, alguém lá da casa, tinha feito um acesso indevido ou baixado algo que não era permitido. Além disso, só para estender aqui e aproveitar o espaço, esse exemplo serve para qualquer um. Então, tem também o amigo que chega em casa e pede o login do Wi-Fi. E aí, muitas vezes a gente dá, fica constrangido, etc. Eu já brinco e falo, olha, aqui é minha casa, aqui é direito digital, você quer acessar? Então deixa eu fazer aqui um termozinho, dia tal hora, você acessou e você faz uma rúbrica aqui. Porque se eu sofrer uma busca e apreensão, eu sei quem é que eu devo responsabilizar. Tem mais esse risco ainda em cima disso, Patrícia. E, Renato, eu fico muito preocupada com esses relacionamentos que as crianças criam online, né? Porque hoje em dia tem os jogos online, os videogames, né? Tipo Fortnite. E aí eles começam a ter amigos do jogo. E esses amigos do jogo, você não sabe quem está do outro lado, né? Pode ser um adulto, pode ser um pedófilo, pode ser alguém que está assediando. Uma vez o Marquinhos não gosta de Fortnite, por sorte, mas ele estava usando um aplicativo que chamava Discord, onde eles conversavam e falavam sobre troca de itens para os jogos e tal. E aí eu tô sempre muito perto dele. Acho que esse teu conselho aí é uma coisa que eu faço. E eu percebi que tinha um cara com uma conversa estranha com ele, sabe?
E aí eu falei, não, filho, esse cara é estranho. Ah, não, mãe, ele é super legal, ele é super legal, ele é super, sabe assim, ele é super gente boa. Eu falei, não, 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 não é o tipo de amizade que você vai ter amizade com pessoas que você conhece ao vivo. Né? Então, quais são as situações que as mães e pais têm que ficar atentos? O que tem chegado para você nesse gênero aí de coisas? Então, falando um pouquinho então desse alto grau de conectividade que a gente tem hoje, incluindo os games, que também faz parte da diversão, do lazer, etc. Mas os games são interativos. Quase todos eles são interativos hoje. Então, nós temos duas situações. Aqueles em que a gente pode ter um maior controle, em que você tem políticas, regras, né, de verificação de quem é quem que está entrando e até de bloqueios, e aqueles mais abertos que possibilitam aí a comunicação com várias pessoas. E muitas vezes, eu estou só num game. Não é a percepção correta, porque esse só um game é que disfarça, é uma cortina de fumaça. Atrás daquele perfil, daquele jogador, e eles se aproveitam disso, eu posso ter um criminoso. E, não, ele se aproveita dessa situação, ali não tem tanta preocupação, os pais acham que é só um joguinho, etc. E é ali que ele começa a se aproximar. Principalmente quando o jogo ele tem alguma interatividade mais forte, mais multimídia, você tem tarefas para cumprir, você tem que conversar com as pessoas. Aí a situação é pior. Então, aproveitando este tema, os pais devem saber quais são os games. Aí uma tarefa também nossa, aprender a jogar. Então, vamos jogar um pouquinho. Como é que eu entro? Como é que eu converso com aquela pessoa? Tem interatividade? E aí, dependendo do risco, né, ou não vou falar desconfiança, mas da situação, os pais podem fazer a gestão, né, das configurações daquele console ou mesmo daquele game e adotar certos bloqueios com senha. Isso é possível de ser feito. Então você restringe. Não quero dar interatividade nesse aqui. Ou esse aqui só vai falar com esse perfil que eu conheço, que eu sei que é o perfil do filho, que o pai é tal, etc, etc. Ajuda? Ajuda. Não significa que eu vou ter, né, plena segurança e confiança, porque pode acontecer e acontece quando o filho sai e vai jogar na casa do amigo. Aí eu tenho que ver se o pai do amigo fez a mesma coisa que eu fiz aqui dentro. Aí eu não sei, o risco é muito grande, Renato, então faça o seguinte, perca um pouco do seu tempo, use um pouco do seu tempo, faça essa configuração na sua casa e convide um amigo do seu filho para vir aqui para sua casa. Para sua casa. O Frank Martins está comentando aqui que o Discord tem end-to-end encryption. Eu não sei o que é isso. Eu sei, você vai me explicar agora, mas eu sei que quando o Marquinhos estava usando esse aplicativo e eu vi que ele começou a conversar com pessoas estranhas, eu combinei com ele que eu tinha que ter um espelho do game dele, do aplicativo dele no meu celular. Então, esse aplicativo permite isso. E ele concordou. Então, assim, toda mensagem que ele trocava, eu lia no meu celular. Então, essa também é uma dica legal para os pais poderem monitorar, né? Fazer um acompanhamento quando a tecnologia permitir, sem dúvida. A criptografia ponto a ponto, end-to-end, o que ela faz? Primeiro, ela tunela, né? Ela fecha o canal de comunicação. Então, naquela minha saída do meu dispositivo e do roteador para a internet, da internet para o roteador do amigo e do roteador do amigo para o dispositivo, tudo aquilo está encriptado, ou seja, está embaralhado. Se alguém interceptar, ninguém vai conseguir entender. É uma medida de segurança? O ponto a ponto, ele fecha também na origem. Então, só a pessoa que tem aquele dispositivo vinculado ao outro que vai conseguir ler também. Isso dá uma segurança na comunicação em si, mas não na autenticação do perfil. Pode ser o que eu esteja falando, por exemplo, com um criminoso. A comunicação vai estar fechadinha, bonitinha, mas eu não tenho autenticação de perfil. Então, a gente tem que confirmar sempre os dois lados. E na hora que você precisa fazer uma investigação, é muito mais complexo, né? É muito mais difícil porque você tem aí óbices na obtenção do conteúdo. Então, agora, a coisa pode... É ótimo para os mal-intencionados se esconderem nesses apps, né? Exato. E a gente tem que considerar aqui mais uma camada ainda, infelizmente. A gente tem aí muitos casos, hoje em dia, de clonagem de WhatsApp, por exemplo, para ficar mais fácil. Então, o perfil que eu estou acostumado a conversar, vem uma mensagem muitas vezes genérica. Olha, estou aqui passando uma dificuldade, você pode fazer esse depósito, às vezes até um valor razoável. Sim. Você não consegue parar para pensar, tem um certo nexo, você deposita e não foi a pessoa. Foi alguém que clonou aquele dispositivo, muitas vezes porque não tinha dupla autenticação. Então, são vários itens que devem ser considerados pelos pais, tentando aí minimizar esses riscos por parte dos seus filhos. Frank Martins falando, essa live é um presente. Tenho assistido o Dr. Renato mais entrevistando do que sendo entrevistado. Olha, eu vou dar uma... É o melhor no assunto, sem dúvida. Ele é a referência no assunto. Mas eu vou dar uma dica, Patrícia. Diga. O Franklin, ele é um querido, ele sabe tudo, é super culto. Eu vou dar uma dica para você. Faça uma live com o Franklin
porque ele tem, assim, Tá ele é abençoado. convidadíssimo. Ele é abençoado, ele tem dicas espirituais para a família, morais, éticas, como eu nunca vi igual. Então fica a dica, Franklin. Ó, tô dando a dica aqui para a Patrícia fazer uma live com você, hein? Tá E em breve, convidadíssimo. Patrícia, ele Vai ser uma vai honra. estar perto de vocês aí em breve, viu? Vai ser uma honra para mim. Vai ser uma honra. E a Gleice está falando, as lives do Renato são maravilhosas, são leves. Então, não, e como eu falei, você é a referência Obrigado, nesse Gleice. assunto, por isso que eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. YouTube, Renato, que riscos os nossos filhos correm no YouTube? Se existe alguma coisa aí que a gente tem que ficar de olho? O YouTube é um pouquinho Além mais de, fácil. claro, acesso a conteúdos impróprios, mas... O YouTube é um pouquinho mais fácil, né? Porque o YouTube você tem algumas políticas de gerenciamento de conteúdo impróprio, a própria questão dos direitos autorais, não é tão massificado quanto os outros aplicativos, não tem muita interatividade, então é mais fácil de você controlar. É normalmente mais longo, demora mais tempo, né? Você não tem toda essa dinâmica. Você pode programar, existe também o YouTube Kids, que é um aplicativo específico para você deixar seu filho, sua filha. Então ele tem risco, mas não tanto risco quanto as outras plataformas. Patrícia, eu vou ter que sair em 3 minutos. Eu sei, eu sei. Obrigada pelo seu tempo. Vamos ver então se tem perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui da Zoraia, deixa eu achar. A Tati perguntou, se a criança abrir o YouTube, meu celular vai avisar? Existem hoje alguns aplicativos que você consegue controlar e ter acesso a alguns aplicativos e algumas configurações, principalmente no Android, que é mais fácil. Para quem tem iOS, dá para fazer algumas coisas, mas você muitas vezes depende de instalar uma VPN também, é um pouquinho mais complexo e é mais fácil também de desabilitar. Algumas aplicações, eu não sei se o YouTube faz isso de cabeça, mas algumas aplicações elas podem condicionar a autenticação ou alguns acessos, dependendo de outra autenticação, aí você pode controlar essa autenticação. Não que necessariamente você vai ter esse aviso, mas quando alguém pedir para acessar, você vai receber esse aviso, porque vai exigir a dupla autenticação. Então, existem alguns truques que você consegue contornar, dependendo da circunstância. E aí a última pergunta, que eu sei que eu estou abusando do seu tempo, estou abusando do nosso combinado, é da Zoraia, que está falando, não estou atualizada. Temos leis regulando o nosso convívio digital? Nós temos algumas leis, tivemos uma evolução com o Marco Civil da Internet, a Lei 12737, que ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann, mas a grande evolução nós teremos quando entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, que já está aprovada, já só não entrou em vigor, porque está naquele período que a gente chama de vacatio legis, que é de adaptação para que as pessoas, empresas, aplicativos se acostumem e se adaptem. Mas, nesse momento de crise, de quarentena, agora o que se discute, o que está acontecendo é a possibilidade de prorrogação. Era para entrar em vigor agora no dia 16 de agosto, e o Senado aprovou uma mudança, uma prorrogação para o dia 1º de janeiro de 2021, e ontem à noite veio uma medida provisória prorrogando a lei inteira para o dia 3 de maio de 2021. Então está essa discussão legislativa ainda, mas a grande mudança nós teremos, sem dúvida nenhuma, com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque os dados terão muito mais proteção, uma série de regras, né, de obrigações, elas nascerão e estarão aí presentes no nosso dia a dia. Mas temos um caminho de 1 ano aí pela frente, onde a gente tem que ficar muito atento, né, Renato? Muitas empresas estão já aproveitando esse momento, mesmo sem a lei estar em vigor, para se antecipar, se adaptar por questões de custo, estratégia, de marketing, até para dizer para o seu público, olha, eu me preocupo com seus dados, eu já estou em compliance, em conformidade com a LGPD. Isso acaba sendo uma vantagem competitiva. Mas o poder, assim, as obrigações, as sanções mesmo, só vão acontecer quando a lei entrar em vigor. Então, Renato, toma esses minutinhos aí para você dar o recado que você quiser, sinta-se em casa. Patrícia, muito obrigado pelo convite, a todos que estão aqui junto com a gente, obrigado pelo interesse. Eu estou à disposição também nos meus canais, são todos @RenatoOpsiBlum. Peguei esse hábito aí de fazer lives diárias aqui nesse período de quarentena. Gostei, está dando certo, estamos aqui junto com a Patrícia. E sempre muita atenção quando a gente fala em criança e adolescente. A atenção ela é redobrada, a suscetibilidade é maior, nós temos que estar atentos e participando dessa vida digital com aquelas pessoas que nós temos que cuidar, gostamos e amamos. Agradeço mais uma vez, fiquem todos com Deus, foi um prazer, um abração para o Marcos. Obrigada, Renata, ele está vendo a gente. Um abraço para a Rô também e para as crianças aí. Beijo para você. Obrigado, tchau, Obrigada tchau, mesmo. fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada.